Sejam bem-vindos ao episódio de hoje, onde exploramos emoções, relacionamentos e os desafios do nosso mundo interior. Eu sou Vini Rocha e serei seu anfitrião. Hoje vamos falar sobre como forçar seu cérebro a querer fazer coisas difíceis. Segundo a neurociência, um tema que impacta profundamente a forma como nos conectamos conosco e com os outros. Nossa convidada especial é Souanahida Miko, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora dedicada ao estudo das emoções humanas e da inteligência emocional. Com décadas de experiência clínica e pesquisa, ela desenvolveu uma compreensão profunda dos relacionamentos, da dinâmica familiar e da cura emocional. Neste episódio, ela compartilhará insights valiosos para nos ajudar a entender melhor nossos sentimentos e construir uma vida emocional mais equilibrada. Sejam bem-vindos à conversa com Souanahida Miko. Você chegou até esse vídeo porque alguma coisa dentro de você sabe que não está funcionando. Talvez você não consiga terminar o que começa. Talvez você se sinta sobrecarregada o tempo inteiro, com 1000 abas abertas na cabeça e nenhuma delas resolvida. Talvez você olhe para o seu dia no final da noite e pense: o que eu fiz hoje? E a resposta seja um vazio que dói. Se é isso que você está sentindo, eu preciso que você fique aqui comigo até o final, porque o que vou te contar hoje pode mudar literalmente a estrutura do seu funcionamento mental. Não é promessa vazia, é neurociência, é consultório, é tudo o que eu vi acontecer com pessoas reais, em sofrimento real, que encontraram uma saída real. Abre o coração e fecha o Instagram. Hoje a conversa é séria. Sou Anahida Miko, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Nesse tempo todo, sentei na minha frente com pacientes que tinham tudo: inteligência, beleza, família, condições financeiras razoáveis e mesmo assim não conseguiam sair do lugar, não conseguiam focar, não conseguiam terminar um projeto, sustentar uma decisão, manter uma rotina por mais de 3 dias. E o que descobri nesses anos todos é que o problema raramente era preguiça, raramente era falta de vontade. O problema era que o cérebro dessas pessoas estava funcionando num modo que chamo de modo sobrevivência crônico. Um cérebro em modo de sobrevivência crônico não foi feito para criar, não foi feito para focar. Ele foi feito para fugir, para se defender, para reagir, e é muito difícil construir uma vida de excelência quando o seu sistema nervoso central está convicto de que você está no meio de uma guerra. Cláudia tinha 46 anos quando chegou ao meu consultório. Ela era administradora, mãe de 2 filhos adolescentes, tinha uma empresa pequena que ela mesma fundou. Chegou dizendo que se sentia quebrada por dentro. Ela não dormia direito havia anos. Começava a escrever o plano estratégico da empresa e, no meio do caminho, se perdia respondendo e-mails. Tentava sentar para estudar inglês, uma meta de 5 anos, e em 10 minutos estava no celular vendo vídeo de receita que nunca ia fazer. Ela chorava sem saber por quê. E me disse uma coisa que nunca esqueci. Doutora, eu tenho a sensação de que estou vivendo a vida de uma pessoa que não sou eu, como se eu fosse uma observadora da minha própria existência e não conseguisse entrar dentro dela de verdade. Essa frase me parou. Essa sensação de ser observadora da própria vida é exatamente o que acontece com um cérebro disperso, levado longe demais sem ser tratado. É uma forma de dissociação leve que o sistema nervoso usa como mecanismo de proteção. Quando a sobrecarga é grande demais, o cérebro literalmente se distancia da experiência, porque a experiência ficou intensa demais para ser processada no presente. Então preciso te fazer uma pergunta agora. Você se reconhece em algo do que acabei de descrever? Não precisa responder em voz alta, mas precisa ser honesta consigo mesma neste momento. Porque o maior obstáculo que encontro no consultório não é a gravidade do problema do paciente. É a resistência que a pessoa tem de olhar para si mesma com honestidade. É muito mais fácil dizer eu sou assim do que dizer eu aprendi a ser assim
e posso aprender a ser diferente. Essas frases parecem parecidas, mas são radicalmente diferentes. A primeira fecha uma porta, a segunda abre um caminho inteiro, e é esse caminho que quero percorrer com você hoje. 5 hábitos, 5 práticas concretas, embasadas em neurociência, testadas no consultório, aplicáveis na sua vida a partir de amanhã de manhã. Mas antes de entrar neles, preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre o seu cérebro. Porque se não entender isso, vai tentar aplicar os hábitos errado, vai falhar e vai usar esse fracasso como mais uma prova de que você não tem jeito. E não vou deixar você fazer isso. O seu cérebro não é uma máquina defeituosa, ele é uma máquina de adaptação extraordinária. O problema é que ele se adaptou a condições que não te servem mais. Talvez ele tenha se adaptado a um ambiente de caos na infância, onde você precisava estar em alerta constante porque nunca sabia o que vinha pela frente. Talvez ele tenha se adaptado a décadas de estímulo excessivo, multitarefa, notificações e urgência artificial, e agora ele simplesmente não sabe mais o que é calma. Confunde tranquilidade com ameaça. Quando o sistema de estresse fica cronicamente ativado, o cortisol, o hormônio do estresse, permanece elevado de forma constante. E o cortisol crônico literalmente prejudica o funcionamento do córtex pré-frontal, a região responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão, pela regulação emocional, pela atenção sustentada. Em outras palavras, o cortisol crônico desativa justamente as funções que você precisa para ser focada, produtiva e emocionalmente estável. Então, antes de se julgar mais uma vez por não conseguir terminar o que começa, quero que entenda: você não é fraca. Você está muito provavelmente com o seu sistema de estresse tão cronicamente ativado que o seu cérebro literalmente não tem os recursos neurobiológicos necessários para funcionar no nível que você exige dele. E aí você exige mais, se cobra mais, se culpa mais, o estresse aumenta, o cortisol sobe ainda mais e o córtex pré-frontal fica ainda mais comprometido. É um ciclo vicioso que se alimenta da sua própria autocrítica. Isso não é desculpa, isso é diagnóstico. E todo bom diagnóstico serve para uma coisa: dar clareza sobre o que precisa ser tratado. Então vamos falar sobre os 5 hábitos que transformam um cérebro disperso em um cérebro imbatível. E quero que você anote num papel, se puder, não no celular, porque o ato físico de escrever já é, em si, um exercício de atenção e integração neurológica. O primeiro hábito é o que chamo de âncora matinal. Eu sei que você já ouviu falar de rotina matinal. Sei que provavelmente já tentou e abandonou, mas o que vou te explicar agora é diferente, porque não vou te pedir para acordar às 5 da manhã, meditar por 40 minutos, fazer yoga, tomar água morna com limão e escrever no diário enquanto o sol nasce lindo atrás da janela. Esse tipo de rotina funciona para pessoas que já têm o sistema nervoso regulado. Para quem está começando do zero, com o cérebro disperso e a vida caótica, essa exigência não é motivação, é mais uma coisa para falhar e se culpar. O que o cérebro disperso precisa entender é que ele acorda já reativo. Já começa o dia respondendo ao que o mundo pede, ao que o celular grita, ao que a família demanda, ao que a ansiedade sussurra. Ele nunca tem um momento de ser o protagonista do próprio dia antes que o dia comece a acontecer com ele. E aí o dia inteiro vira uma reação em cadeia. A âncora matinal é um ritual mínimo, e quando digo mínimo mesmo. Pode ser de 10 minutos, acontecendo antes de você pegar o celular, antes de falar com qualquer pessoa, antes de abrir qualquer rede social. Pode ser tomar o café devagar, olhando pela janela, sem tela. Pode ser escrever 3 frases no papel sobre como você quer que esse dia seja. Pode ser 5 minutos de respiração consciente. O que importa não é o conteúdo exato do ritual, é a consistência e a intenção. Porque o que você está fazendo neurologicamente é treinar o seu córtex pré-frontal a assumir o controle antes que o sistema de alarme do cérebro tome conta do seu dia.
Você está dizendo para o seu sistema nervoso: hoje eu sou a primeira prioridade. Hoje eu decido como esse dia começa. Cláudia começou com 7 minutos de café tomado em silêncio, olhando para o jardim. Ela me disse que os primeiros 3 dias foram angustiantes, a mão coçando para pegar o celular, a sensação de estar perdendo alguma coisa importante. Eu disse a ela: Cláudia, essa ansiedade que você sente nesses 7 minutos de silêncio é a sua dependência de estímulo falando mais alto que a sua necessidade de paz, e você precisa ouvir a necessidade de paz. No 16º dia, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha conseguido ficar 15 minutos. No 15º dia, disse que estava dormindo melhor. No 13º dia, disse que pela primeira vez em anos estava chegando ao trabalho sem aquela sensação de estar atrasada antes mesmo de começar. Isso não foi milagre, foi neuroplasticidade. Foi o cérebro dela aprendendo uma nova forma de entrar no dia. O segundo hábito é um dos mais contraintuitivos que já apresentei em consultório. Ele se chama pausa intencional. Vivemos numa cultura que glorifica a ocupação, que transforma o estou muito ocupada numa medalha de honra, que faz você sentir que parar é fraqueza, que descansar é preguiça, e essa crença é uma das principais razões pelas quais o cérebro moderno está cronicamente exausto e cronicamente disperso. Do ponto de vista neurobiológico, o seu cérebro não foi feito para trabalhar em atenção sustentada por 8 horas seguidas. Isso não existe. O que existe são ciclos naturais de ativação e recuperação, com duração de aproximadamente 90 a 120 minutos. Ao final de cada ciclo, o cérebro entra num período natural de menor energia e menor concentração. Esse é o momento em que você se pega olhando para o nada, bocejando, indo pegar um café que não pediu, abrindo o celular sem intenção. O que a maioria das pessoas faz nesse momento? Força mais, se culpa por estar procrastinando, toma mais café. E o que acontece? O cérebro, que precisava de 5 a 10 minutos de recuperação genuína, recebe mais estímulo, mais pressão, mais cortisol. E no final do dia, há uma pessoa absolutamente exausta, que não conseguiu fazer metade do que precisava e vai dormir com o pensamento acelerado. A pausa intencional é você aprender a reconhecer esses momentos de baixa natural e, em vez de lutar contra eles, honrá-los. Levanta da cadeira, bebe água. Fica 5 minutos olhando pela janela sem fazer absolutamente nada. Faz uma respiração profunda. O que você não deve fazer nessa pausa é pegar o celular. Celular não é descanso, é mais estímulo. Você não está dando ao seu cérebro uma oportunidade de recuperação. Está trocando um tipo de sobrecarga por outro. Valentina tinha 52 anos e era professora universitária. Chegou ao meu consultório depois de uma crise de hipertensão que quase virou um AVC. Trabalhava 12 horas por dia, respondia e-mail de aluno às 11 da noite, lecionava, pesquisava, orientava. Quando perguntei quando foi a última vez que ela fez absolutamente nada, ela ficou em silêncio por um longo tempo e disse: "Eu acho que nunca." Valentina não tinha aprendido a parar. Na família dela, parar era sinônimo de fracasso. A mãe dizia: "Mulher que fica à toa não presta." O pai trabalhava até adoecer e era admirado por isso. Ela cresceu num ambiente em que o valor de uma pessoa era medido pela produção constante e internalizou isso tão profundamente que o descanso gerava nela uma culpa visceral. O ponto que precisa ficar gravado em você é este: você não é culpada por ter aprendido isso, mas é responsável pelo que faz com essa crença daqui para frente, porque o descanso não é o oposto da produtividade. O descanso é a condição para a produtividade sustentável. O terceiro hábito é o que considero o mais transformador de todos. Chamo de alimentação do córtex pré-frontal. E não estou falando de comida, estou falando da qualidade e do tipo de informação que você consome todos os dias. O seu córtex pré-frontal é extremamente sensível ao tipo de estímulo que recebe,
E o que a maioria das pessoas faz hoje é submeter esse córtex a uma dieta informacional absolutamente tóxica durante praticamente todo o tempo em que está acordada. A primeira coisa que você faz quando acorda, o celular. E o que tem no celular? Notícias ruins, drama de rede social, comparação, publicidade que explora insegurança, discussão política acirrada, vídeo de 5 segundos atrás de vídeo de 5 segundos, cada um competindo pela sua atenção de forma mais urgente que o anterior. Tudo isso foi projetado por algoritmos altamente sofisticados com um único objetivo: manter você olhando, não manter você bem, não manter você focada, manter você olhando. O que esse tipo de consumo faz ao seu cérebro? Ele treina o córtex pré-frontal para aceitar somente estímulos de alta velocidade e alta intensidade emocional. E aí, quando você senta para fazer algo que exige foco real, ler um livro, escrever um projeto, pensar num problema complexo, o seu cérebro não consegue, porque essa tarefa é lenta, profunda, silenciosa, e o seu cérebro foi treinado a desprezar tudo que é lento, profundo e silencioso. Isso não é fraqueza de caráter, é neuroadaptação. É o seu cérebro fazendo exatamente o que foi projetado para fazer, se adaptar ao ambiente que você criou para ele. Concretamente, o terceiro hábito significa algumas coisas. Significa escolher pelo menos um período do dia, pode ser 20 minutos, em que você lê algo longo, algo que exige sustentar a atenção por mais de 30 segundos. Pode ser um livro, pode ser um artigo. O que importa é treinar o músculo da atenção sustentada deliberadamente, porque ele se atrofia quando não é usado. Significa também criar janelas sem tela ao longo do dia. Não porque tecnologia é má, mas porque o seu sistema nervoso precisa de períodos de baixo estímulo para processar, integrar e regenerar. O cérebro processa a informação de forma muito poderosa nos momentos de aparente inatividade, quando você está no banho, lavando a louça, caminhando sem fone de ouvido. Esses momentos de vazio aparente são neurologicamente ricos. São momentos em que o cérebro integra experiências, conecta ideias, gera insights. E quando você preenche cada momento disponível com estímulo externo, rouba do seu próprio cérebro a oportunidade de fazer esse trabalho invisível, mas essencial. O quarto hábito chamo de ancoragem corporal. Uma das características mais consistentes que observo em pessoas com cérebros cronicamente dispersos é que elas vivem de pescoço para cima. Existem quase exclusivamente no mundo dos pensamentos, das preocupações, das análises, das ruminações. O nosso sistema nervoso precisa de informações corporais para se regular. Quando estamos muito na cabeça, o nervo vago recebe pouca sinalização de calma vinda do corpo e o sistema nervoso permanece num estado de alerta. É como se o cérebro ficasse perguntando o tempo todo para o corpo: "Tá tudo bem aí?" E na ausência de resposta, assume que não está tudo bem. E se não está tudo bem, precisa ficar em alerta. E alerta significa cortisol. E cortisol significa dispersão. A ancoragem corporal é a prática deliberada de trazer atenção para as sensações físicas do presente. É o seu sistema nervoso sendo informado de que o corpo está presente, que tem chão, que tem limite, que você existe aqui, agora, nesse espaço físico. Isso pode ser feito de formas muito simples. Prestar atenção na sola dos pés tocando o chão quando você anda, sentir a textura de uma xícara quente nas mãos, um alongamento consciente de 2 minutos, uma respiração diafragmática que ativa diretamente o nervo vago e induz calma no sistema nervoso. Luciana tinha 41 anos, era executiva de marketing, tinha 3 filhos e uma ansiedade que ela descrevia como aquela sensação de que você está sempre correndo atrás do próprio pensamento e nunca consegue alcançar. Ela não conseguia completar uma reunião sem pensar na próxima. Não conseguia jantar com os filhos sem estar mentalmente na apresentação do dia seguinte. Dei a ela uma tarefa aparentemente simples. 3 vezes por dia, parar por 2 minutos e responder: o que estou sentindo fisicamente agora? Onde no meu corpo sinto tensão?
Minha respiração está curta ou longa? Meus ombros estão levantados? Minha mandíbula está contraída? Não era para resolver nada, era só para perceber, para o sistema nervoso dela aprender que tinha alguém em casa, que o corpo era habitado, não apenas carregado. Em 2 meses, Luciana relatou uma redução significativa na intensidade dos episódios de ansiedade. Não porque os problemas dela diminuíram. Os problemas continuavam lá, mas porque ela tinha começado a criar uma relação diferente com o próprio sistema nervoso. Ela tinha começado a interromper o ciclo automático de pensamento acelerado com âncoras físicas concretas. E cada vez que ela fazia isso, estava literalmente treinando novas vias neurais. Estava ensinando o seu cérebro a sair do modo automático e entrar no modo consciente. Neuroplasticidade não é um conceito abstrato. É o que acontece cada vez que você escolhe uma resposta diferente. Antes de chegar no 5º hábito, preciso dizer uma coisa que pode incomodar. E digo com carinho, mas sem açúcar, porque você merece honestidade, não conforto falso. Muitas de vocês que estão me assistindo agora já sabem, em algum nível, o que precisam fazer para mudar. Já leram livros, viram vídeos, tiveram momentos de insight profundo, sentiram aquele agora sim eu entendi, agora sim vou mudar. E depois de algum tempo, semanas, às vezes dias, voltaram exatamente para o mesmo lugar. Por quê? Porque você sabe o que precisa fazer e não faz? A resposta não é falta de força de vontade, a resposta é autossabotagem, um mecanismo profundamente inconsciente pelo qual uma parte de você resiste à mudança, mesmo quando a outra parte quer desesperadamente mudar. E a autossabotagem não é burrice, é proteção, é o seu sistema nervoso tentando te manter longe de algo que, em algum nível mais profundo, sente como perigoso. Às vezes, o perigo é o sucesso em si. Se eu for bem demais, quem eu vou ser? As pessoas ao redor vão continuar me amando? Às vezes, o perigo é a responsabilidade que vem com a clareza, porque enquanto você está confusa e dispersa, tem uma narrativa que explica por que as coisas não deram certo. Você não é culpada por ter autossabotagem, mas é responsável pelo que faz com ela daqui para frente. E agora chegamos ao 5º hábito, o mais difícil, o mais necessário, o que diferencia as pessoas que realmente transformam o funcionamento do seu cérebro das que ficam para sempre no ciclo de querer e não conseguir. Esse hábito se chama comprometimento com desconforto. Não estou falando de sofrimento, estou falando de uma habilidade específica e treinável que chamo de tolerância à frustração, a capacidade de continuar fazendo o que é necessário, mesmo quando não está sendo fácil, mesmo quando você não está com vontade, mesmo quando o resultado ainda não apareceu, mesmo quando a voz dentro da sua cabeça diz que não vai funcionar. O cérebro disperso tem, de forma consistente, uma tolerância à frustração muito baixa. Ele precisa de resultado rápido, de reforço imediato. Se a mudança não aparecer em 2 dias, conclui que não está funcionando e desiste. Se o desconforto aparecer, recua. E aí encontra 50 razões muito racionais e muito convincentes para parar. Agora não é o momento certo. Estou muito estressada. Depois que as crianças ficarem maiores. Você já usou alguma dessas frases? Eu sei que sim, porque todos nós já usamos. A questão não é se você usa, é se consegue perceber quando está usando como escudo e quando está usando como sabedoria genuína. O momento certo não existe, ele não vai aparecer, a sua vida não vai ficar subitamente organizada e perfeita de um jeito que finalmente vai tornar a mudança fácil e conveniente. Enquanto você espera por esse momento, a vida passa. Comprometer-se com o desconforto significa estabelecer consigo mesma um acordo muito claro. Vou continuar mesmo quando não estiver fácil. Não porque sofrimento é virtude, mas porque transformação genuína não acontece na zona de conforto. Ela acontece quando você faz a coisa mesmo sem estar com vontade, quando respeita o compromisso que fez consigo mesma.
E aqui está um ponto que considero central e que a maioria das abordagens ignora completamente. A relação que você tem com você mesma é uma relação real, com dinâmica, com padrões, com histórico, com confiança ou falta de confiança. Quando você quebra repetidamente os compromissos que faz consigo mesma, está literalmente treinando a si mesma a não confiar em você mesma. Cada vez que diz amanhã eu começo e não começa, está ensinando o seu cérebro que a sua própria palavra não tem valor. Reconstruir essa confiança começa com coisas muito pequenas, com comprometimentos mínimos que você honra de forma consistente. Uma âncora matinal de 7 minutos mantida por 30 dias é infinitamente mais transformadora do que uma resolução grandiosa de virada de ano que você abandona em uma semana. A neurociência mostra que cada vez que você cumpre um comprometimento, mesmo pequeno, o seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da motivação e do impulso para continuar. Quando você cria um padrão consistente de pequenas vitórias cumpridas, está recalibrando o seu sistema de motivação, está ensinando o seu cérebro a se motivar pela conquista gradual, em vez de depender exclusivamente de gratificação imediata. E esse é literalmente um dos fundamentos neurobiológicos da disciplina. Disciplina não é um traço de personalidade que algumas pessoas têm e outras não. Disciplina é uma habilidade construída neurologicamente através da repetição de escolhas alinhadas com comprometimentos conscientes. Você não nasce disciplinada ou indisciplinada. Você aprende a ser. E pode aprender agora, independentemente de quantos anos tem, independentemente de quantos começos fracassados acumula. Então, deixa eu resumir o que conversamos hoje, não como tópicos, mas como fluxo, como a sua própria jornada. Você tem um cérebro que aprendeu a ser disperso. Ele não nasceu assim, ele aprendeu. E tudo que aprende pode desaprender. Tudo que o ambiente formou, outro ambiente pode reformar. Mas esse ambiente diferente você precisa criar conscientemente. Ele não vai aparecer por acaso. O primeiro passo é a âncora matinal. 10 minutos seus, antes do mundo, para você se posicionar como protagonista do dia. O segundo é a pausa intencional. Honrar os ciclos naturais do seu cérebro, em vez de lutar contra eles com mais pressão e mais cafeína. O terceiro é a alimentação do córtex pré-frontal, escolher conscientemente o que você coloca dentro da sua cabeça. O quarto é a ancoragem corporal, voltar para o corpo, ativar o nervo vago, dar ao seu sistema nervoso as informações de segurança que ele precisa para relaxar. E o quinto, mais importante de todos, o comprometimento com o desconforto. Decidir que você vai honrar a sua palavra para si mesma, mesmo quando não for fácil, especialmente quando não for fácil. Esses 5 hábitos não vão transformar a sua vida em 90 dias, vão começar a transformar em 90 dias. A transformação real é um trabalho de anos, e quem te diz o contrário, quem te vende solução rápida para problema estrutural, está te enganando. Mas o que posso te dizer com absoluta convicção, baseada em décadas de prática clínica, em centenas de histórias de mudança real, em toda a evidência científica sobre neuroplasticidade, é que a mudança é possível. Ela é real. Ela acontece com pessoas reais, com histórias reais, com dores reais, com limitações reais. Ela acontece, mas começa com uma decisão. Uma decisão que você toma não quando a vida fica mais fácil, não quando os filhos crescem, não quando o emprego melhora. Uma decisão que você toma agora, com a vida que você tem, com o cérebro que você tem, com as condições que você tem. Eu sei que você está cansada, eu sei que muitas vezes você está à beira do fio, eu sei que o dia já é longo e a lista de demandas é enorme e a sua energia tem limite, e é exatamente por isso que estou aqui, porque esse cansaço não precisa ser permanente. Ele é o resultado de um padrão, e padrões mudam,